Vamos cantar esse é o meu. Olá, amados irmãos, a paz e a força do Espírito Santo esteja em nossas almas. Estamos aqui para mais uma subida ao monte. Nós estamos nessa série de 15 quartas-feiras, ou seja, 15 montes bíblicos. Nós estamos subindo 15 montes para viver essa experiência de encontro com Deus a partir dessa subida e entender que o monte na Sagrada Escritura, como desde o primeiro monte que nós subimos, representa o encontro com Deus. Toda a Sagrada Escritura aponta essas subidas ao monte, né? E desde o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, o monte sempre aparece. E hoje nós vamos ver mais um monte, mais uma subida. Na verdade, uma cadeia de montanhas, uma cadeia de montes, que é o Monte Moriá ou o Monte Sião, como nós vemos em vários momentos da Sagrada Escritura. Então, o Monte Moriá aparece duas vezes no Antigo Testamento. Na verdade, na Sagrada Escritura inteira, a palavra Moriá aparece duas vezes, que é em Gênesis capítulo 22, versículo 2 e 2 Crônicas capítulo 3, versículo 1, a qual vai dizer assim: então Deus lhe ordenou, toma Isaque, o teu filho, o filho único, a quem muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali, como holocausto, sobre os montes que eu te indicarei. E aí, no segundo livro de Crônicas, vai dizer assim: então Salomão começou as obras para a construção do templo do Senhor, a casa de Yahvé de Jerusalém, no alto do Monte Moriá, aonde Yahvé havia aparecido a Davi, seu pai, exatamente na área que Davi providenciara uma eira, o terreno de malhar o trigo de Ornã Araúna, o Jabuseu. Veja, meus irmãos, o Monte Moriá, ele tem duas vertentes que eu quero dividi-las aqui, na verdade três, de muitas. A primeira é o da oferta. Yahvé iré, Deus proverá, a providência, a prova. A prova nós vimos também em outros montes, nós vamos ver em outros montes, mas nesse monte, o Monte Moriá, representa a doação. Ali, Jesus, o Senhor pediu, né? Depois eu vou falar de Jesus, mas Deus Pai, né? Deus pede a Abraão que ele oferte o filho dele. Porque, se nós sabermos, nós estamos dentro da Semana Maior, Semana Santa, nós sabemos que Jesus está subindo para Jerusalém. Domingo, ele entrou pela porta das ovelhas para ser provado. Nós sabemos que Jerusalém tinha várias entradas, né? Desde Neemias, quando ele reconstruiu a muralha, como também em outros momentos que essa muralha foi destruída e foi reconstruída, havia várias entradas. E cada entrada tinha um sentido. Se você olhar no livro de Neemias, você vai ver que tem várias entradas lá. E essa construção desses pórticos foi a necessidade de que Jerusalém tivesse acesso, para que os inimigos também não acessassem, mas tinha ali um sentido de cada acesso. Cada porta foi dedicada a um filho de Jacó. E a porta das ovelhas foi a porta que recebeu Jesus. A oferta maior. Aquela que o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que ele é o holocausto definitivo, a oferta definitiva. Veja as duas ofertas. A oferta de Jerusalém, que é Jesus, que ele é ofertado ali em Jerusalém, mesmo sendo crucificado em outro monte, que nós vamos ver mais na frente, e Moriá ali recebendo a oferta de Abraão para receber Isaque. Então veja, meus irmãos, o Monte Moriá, nessa primeira dimensão, é a dimensão da oferta, da entrega. E o segundo é o lugar da adoração, o templo. Se você lembrar, Abraão fez ali então um altar, preparou a lenha e ofertou seu filho. A oferta do altar, o altar dentro do templo, tinha essa primícia. Haviam-se dois altares, o altar da oferta do holocausto e o altar do incenso, onde ofertava o incenso de adoração. E ali se fazia a adoração. Jerusalém se transformou então o lugar da adoração, o lugar do cumprimento da promessa. O lugar aonde ia-se para adorar,
Hoje, até hoje, tem um pedaço da muralha que chama também o Monte das o Muro das Lamentações, é onde se faz as lamentações. O momento em que os homens os judeus vão lá fazer suas orações, mas ali o templo, o lugar da adoração, o lugar do Santo dos Santos, o lugar aonde Salomão viu que a arca estava tão abandonada, num lugar indigno, porque era uma tenda, não era abandonada assim no sentido de que estava sozinha, mas estava precisando de um lugar digno. Eu moro em palácio, e o meu Senhor mora numa tenda. Então ele fez ali um lugar para que o Senhor pudesse ser adorado. Da mesma forma, Jerusalém, a terra de Jerusalém, o alto de Jerusalém, que não é católico, é um lugar onde todas as dimensões religiosas se encontram, judeus, ortodoxos, católicos, cristãos, cristãos de todas as dimensões que estão ali em templos e sinagogas, em vários lugares ali de adoração, lugar de oração, é o lugar do encontro. Por isso é chamado também de Terra Santa. Jerusalém representa muito, muito. Por isso o céu, o reino de Deus é considerado a nova Jerusalém que desce do céu, no alto do monte Moriá, no alto do monte Sião. Ali salmos vão se alegrar com Jerusalém e vai chamar Jerusalém para se alegrar. Sofonias, o profeta Sofonias chama Jerusalém e Sião se alegrar. O Provérbios fala desse lugar de adoração e alegria. O Cântico dos Cânticos também. Então veja, o Monte Moriá, o Monte Sião é o monte da alegria, o monte da adoração e o monte da oferta. Hoje, meus irmãos, nós estamos subindo esse monte para também, na nossa oferta diária, da nossa dor, do nosso sofrimento, do nosso dia, daquilo que nós estamos vivendo hoje, seja também um lugar de entrega, de adoração e de alegria, de louvor, a qual, quando nós contemplamos a glória de Deus, que é essa Jerusalém que desce, a nova Jerusalém, vendo do alto, aquele monte que agora é a presença de Deus, aquela Jerusalém que já não é mais feito de pedras, mas é feito da glória dele, a qual o Apocalipse vai dizer que aquele rio de jaspe, aqueles monumentos e lugares de cristais, de brilhantes, de rubis, de safiras, sejam também para nós o lugar de encontro com Deus. Lugar onde contemplaremos a face de Deus, onde contemplaremos a presença de Deus. Então hoje o Monte Moriá nos leva a apresentar o nosso Isaac. Qual é o nosso Isaac? O nosso Monte Moriá também nos leva à prova. Quais são as nossas provas? Jesus entrou pela porta das ovelhas para ser provado, experimentado. Não aquela prova que eu falo do deserto. Não é mais a tentação, mas a prova da pureza dele. Como as ovelhas eram provadas antes da festa da Páscoa, também Jesus, antes da festa da Páscoa, foi provado. E também é o lugar da adoração, o templo, o lugar da casa de Deus, o templo, lugar de adoração. A casa de Deus, a nova Jerusalém para nós, é o encontro pessoal com o Deus vivo. Meus irmãos, vamos subir esse monte, o Monte Moriá, o Monte Sião, e experimentar essa glória que é de Deus, aonde o Senhor ele nos chama a apresentar o nosso Isaac, e para que eu e você possamos também encontrar-se com ele e apresentar aquele Isaac que para nós é tão caro, mas seja para ele o louvor, a glória e a adoração. Aleluia! Deus abençoe meus irmãos e até o próximo monte.